Olá, eu sou o reverendo Marcos Novaes. Nós estamos começando mais um programa, Provocações Teológicas. Esse é um programa do canal Espaço Teológico. Hoje nós vamos falar sobre política. Exatamente. Nós vamos tocar num assunto sobre política. Nós vamos falar sobre conservadorismo. E o tema desta entrevista é este: o que é o conservadorismo? Você já ouviu falar sobre conservadorismo, mas o que é ser um conservador? O entrevistado de hoje é o presbítero Mauro Carvalho. Ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Osasco. O nosso entrevistado, ele é o diretor, o líder do movimento Endireita Osasco. E é com ele que nós vamos falar e aprender sobre esse tema de suma relevância para nós, para a vida da igreja, principalmente hoje, nesses dias que nós estamos vivendo essa polaridade política. Mauro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Nós queremos agradecer pela oportunidade de falar sobre este assunto. Eu gostaria então que você fizesse as suas primeiras considerações. É um prazer enorme, reverendo Marcos, estar aqui com vocês e agradeço desde já essa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre conservadorismo. É um tema que hoje vem sendo muito discutido, mas na verdade o nosso intuito aqui é esclarecer para cada um que na verdade ser conservador já é algo que está enraizado na cultura brasileira. A maioria dos nossos cidadãos, eles são conservadores. A questão é que não discutíamos sobre isso. E agora, nesse momento, como o senhor disse, de polarização, que o brasileiro ele parou de discutir sobre futebol e agora discute sobre política, então esse tipo de pensamento agora começa a ser discutido. Então é um prazer estar aqui, espero poder agregar um pouco para cada um que vai estar ouvindo e vendo esse vídeo, um pouquinho mais sobre conservadorismo. O Mauro, como nós falamos, ele é o presidente do movimento Endireita Osasco. E como nós já falamos, o nosso canal fala sobre teologia, fala sobre política, fala sobre filosofia, temas da atualidade. E hoje é uma grande oportunidade para você aprender mais sobre esse tema. Aproveitamos e pedimos a você para se inscrever no nosso canal, divulgar, compartilhar este canal. Mauro, nós faremos então a nossa primeira pergunta. O que é o movimento Endireita Osasco e qual é a relevância desse movimento nesse período do cenário político atual que nós estamos perpassando? Muito boa pergunta, reverendo Marcos. O grupo Endireita Osasco, ele tem como seu princípio levar os valores da direita conservadora para Osasco. Né? A maioria de nós já fizemos parte de outros grupos de militância que lutavam por uma questão mais federativa, principalmente com a eleição de Jair Messias Bolsonaro, estava mais focado nisso. E nós, com a preocupação do município de Osasco, que é um município historicamente de esquerda, nós passamos por um governo de esquerda com o PT, e agora temos um prefeito que foi eleito, que as suas raízes de formação são de esquerda, do próprio PT, mesmo ele tendo se colocado como um contrário ao PT, ele ainda segue essa linha progressista, tanto que podemos ver que a maioria dos secretários do atual prefeito Rogério Lins são secretários vinculados a partidos de esquerda. Então, com essa preocupação em Osasco de trazer uma consciência sobre a direita, trazer valores da direita no meio político, nós fundamos o Endireita Osasco. Nós temos um projeto de termos aulas sobre conservadorismo, palestras também sobre conservadorismo todos os sábados. Porém, com essa pandemia que estamos vivendo no momento, esse projeto foi paralisado.
Mas a intenção principal é essa, trazer uma consciência conservadora de direita para o município de Osasco. Olha, aproveitando essa primeira pergunta, quem participa dessas aulas, qualquer pessoa pode aprender sobre conservadorismo? Qualquer pessoa, para qualquer público? Sim, para qualquer público. Né? Nas nossas páginas do Indireita São Paulo, no Facebook, no Instagram, você pode procurar mais informações. Estamos modulando essas palestras para que assim que pudermos nos reunir, começarmos a dar essas aulas. E qualquer pessoa pode participar. Eu tenho visto muito que esse interesse pelo conservadorismo, pela direita, tem crescido muito entre os jovens. Tá? Então, jovens, estudantes, pessoas de mais idade, não tem um público específico. Ninguém vai ser barrado, a não ser que, e eu digo isso porque já passei por isso, que venha alguém que queira fazer alguma baderna ou prejudicar. Aí sim, mas é um curso que vai ser aberto para todos. Muito bom. Beleza. Para a segunda pergunta. Esse é um conservador. Mauro, a nossa segunda pergunta, eu creio que é a pergunta mais importante da nossa entrevista. Sim. Fique à vontade. Eu quero perguntar para você, finalmente, o que é ser um conservador? Sim, é uma das perguntas que mais se é feito hoje em dia. O que é ser um conservador? Tá? Há pouco tempo atrás, se você dissesse que era um conservador, você era logo crucificado. Tá? Mas, na verdade, a maioria do povo, como eu afirmei aqui, o povo brasileiro, ele é um povo conservador. O que é ser um conservador? Ser conservador não é uma ideologia, como a maioria pensa. Bem pelo contrário. O conservador, ele é justamente contrário a determinadas ideologias. Porque o conservadorismo está baseado em 3 pontos. As tradições, que é você manter as tradições que são passadas de geração em geração, você aprender com o passado, com a questão histórica, e não mudar tudo repentinamente. Então, a tradição é um dos pontos. O segundo ponto que nós temos é o ponto de desconfiança com determinadas ideologias. Porque nós cremos que as coisas e tudo, ela precisa ser testada. Então, ser um conservador é uma pessoa que ela vai preferir aquilo que é familiar, aquilo que ela já conhece, ao desconhecido. Tá? O conservadorismo, ele é muito temido hoje justamente por essa questão. A questão de, diante de uma ideologia, você parar, observar e perguntar, mas aonde que vai nos levar essa determinada ideologia? Então, um outro ponto fundamental do conservador é que o conservador ele é prudente. Não é que ele é preconceituoso, como algumas pessoas falam. E por que digo isso? Hoje, reverendo, nós vemos uma multidão de ideologias aparecendo que podem ser perigosas. Vamos colocar um exemplo para que nosso telespectador possa entender. A ideologia de gênero, por exemplo. Quando uma pessoa, ela afirma que uma pessoa tem uma ideologia física, biológica, tem um corpo físico e biológico, que pode ser homem ou mulher, mas na mente dela, ela pode ser aquilo que ela quiser. Isso é uma ideologia. Por quê? Porque não existe comprovação científica que isso seja verdade. A partir do momento que se tem a afirmação que uma pessoa pode ser dessa forma, isso pode causar graves problemas psicológicos, principalmente em jovens, em adolescentes. Nós temos visto ultimamente, reverendo Marcos, algo que eu não me lembro no passado. Gostaria até de saber se o senhor lembra, de crianças se suicidando. Devido a essa multidão de ideologias que estão sendo ensinadas. E muitas dessas ideologias são ensinadas dentro da escola. Ou seja, conservador é contra mudanças? Não,
de forma alguma. Só que o conservador, ele aceita a mudança gradativa, devagar, com testes, para que nós possamos saber se essa mudança realmente vai trazer algo bom ou trazer algo que é totalmente ruim. Ou seja, o conservadorismo ele é totalmente contrário ao progressismo. Por quê? Porque o progressismo ele tende a ter mudanças muito rápidas. E essas mudanças rápidas demais no comportamento humano, ela pode trazer graves consequências. Então, basicamente, é isso. O conservador é aquele que ama e protege, ele que protege aquilo que ama. Ele vai defender normalmente a família, defender os seus valores, os valores morais. Então, por isso que hoje o conservadorismo é muito temido pelos progressistas e pela esquerda. Mauro, uma pessoa então progressista, ela seria favorável a pautas como aborto e outras pautas complicadas para um conservador aceitar, não é mesmo? Sim, sim. Porque aí entramos nessa questão do valor. O valor moral, ele é muito importante para o conservador. E o progressista, ele coloca a identidade do ser humano acima de tudo. Ou seja, uma pessoa, uma mulher, que ela pode abortar quando ela bem entender. Para um conservador, o aborto, além de ser um crime, ele vai contra o principal valor para o conservador, que é a vida. Porque o conservador, ele tem uma noção de que a vida do indivíduo e do ser humano é o que nós temos de mais importante. Então alguém não pode tomar uma decisão sobre um inocente. Agora, os progressistas, normalmente, eles têm ideologias. Nós até costumamos brincar. Nós dissemos que o progressista, o conservador, ele protege o que ama. E o progressista, ele quer eliminar aquilo que ele odeia. É muito comum você ver o progressista querendo acabar com essa identidade da família. Por exemplo, uma filósofa muito conhecida aqui no Brasil, Marilena Chaui, ela dá palestras dizendo que uma criança não pertence aos seus pais, mas que uma criança pertence à sociedade e ela tem que se desvincular dos valores familiares. Que ela pertence ao Estado. Isso é uma coisa terrível. E ela foi gravada dando esse tipo de aula para crianças. Então, nós entendemos que os valores eles precisam ser conservados, diferentemente dos progressistas. Então, algo que vocês vão ver muito é esse choque entre progressistas e conservadores. Mauro, só um comentário dentro desta primeira pergunta ainda. Você falou da Marilena Chaui. É interessante que a Marilena Chaui, ela começou a carreira acadêmica muito bem. Ela tem um livro, né, História da Filosofia. Sim. E o que a gente percebe quando a pessoa começa a ser progressista, parece que é um abismo que puxa outro abismo e a pessoa vai passando por um estado de depravação terrível. Muito grande. A ponto de dizer um absurdo, como ela disse aí nesta entrevista. Sim. Então, eu ouço coisas de Marilena Chaui que assustam. E não parece que é aquela autora do livro que eu li um dia lá no seminário, indicado como leitura do seminário. Então é impressionante como o conservadorismo pode então nos ajudar Sim. a identificar essas pessoas com essas patologias terríveis e perceber esse caos aí na sociedade, não é mesmo? Sim, com certeza. E esse mesmo efeito que aconteceu com a Marilena Chaui vem acontecendo com vários estudantes. Por exemplo, o estudante entra na faculdade com um tipo de pensamento e depois, logo depois, ele começa a passar por uma depravação muito grande. Às vezes ficar contra a família, ficar contra os seus valores. E eu já presenciei muitos casos, quando dava aula aos jovens, de muitos jovens, criado dentro da fé evangélica, da fé cristã, e de repente, quando tem um encontro com esses autores progressistas, ele
se afastar da fé, vamos dizer dessa forma. E alguns outros até Mauro, distorcendo a própria fé. Pelo que você falou, então esse jovem vai se afastar da igreja, porque a igreja também é um símbolo, representa tudo aquilo que ele passa a odiar também, né? Como Exatamente. uma instituição, como uma tradição, como conservar valores e etc, não é mesmo? Sim, exatamente. Muito E bom. por isso que ele tem que ter um alicerce intelectual muito forte para conseguir deparar com ideias progressistas e manter os seus valores. Ok. Mauro, parece que o conservadorismo nasceu agora, nesse momento agora do Bolsonaro, dessa polaridade que nós mencionamos aqui no início da nossa entrevista, mas sabemos que ele não nasceu agora, embora haja um grande interesse por parte das pessoas. Mas afinal de contas, quando que nasceu, quando surgiu o conservadorismo? Quando que esse movimento realmente se estabeleceu e se consolidou como um movimento frente ao progressismo? Muito interessante essa pergunta, né? Porque nós estamos realmente, muitas pessoas pensam que o conservadorismo começou nesse exato momento. E, na verdade, o conservadorismo ele sempre existiu, pelo menos como comportamento. Uhum. Por quê? Porque é uma tradição da humanidade sempre ir seguindo tradições. Então o conservadorismo ele já faz parte do ser humano em si. Porém, um pensamento conservador, ele nasce justamente quando houve uma ruptura muito forte com as tradições, que é justamente após a Revolução Francesa. Uhum. Na Revolução Francesa você tem uma ruptura com as tradições, os progressistas tomam o poder na França e eliminam qualquer pessoa que pensa diferente deles, e eles afirmam que ali tem que se romper com qualquer tradição, com qualquer linha de pensamento que vinha dos antigos, e agora se teria um novo ser humano. E aí vem um pensamento dos progressistas que eu acho muito perigoso, que é o pensamento que aqui na Terra você poderia criar um paraíso. O que é o diferente do conservador. O conservador vê o ser humano como alguém que pode tomar decisões boas e pode tomar decisões ruins. Por isso a prudência que vem do conservador. Então, após a Revolução Francesa, nós temos o considerado pai do pensamento conservador, Edmund Burke. Ele escreve vários livros contra a Revolução Francesa, contra essa ruptura com as tradições que nós tínhamos antes. Então, ali se começa o pensamento conservador. E essa pergunta é muito importante para que nós possamos entender que o conservadorismo ele sempre existiu. Se você sempre foi a favor da família, a favor de respeitar pai e mãe, que são valores que a gente aprende, que é passado de geração em geração, você provavelmente é um conservador. Agora, o pensamento sobre o conservadorismo vai nascer justamente no século XVIII. Então, a gente pode perceber, a gente tem uma série de autores também que falam sobre conservadorismo. Se você quiser pesquisar sobre conservadorismo, no YouTube você vai ter vários filósofos falando. O interessante é que esses filósofos e esses autores não são ensinados nas nossas escolas. Por que esse susto agora que nós temos em relação ao conservadorismo? Porque nós não aprendemos sobre conservadorismo nas nossas escolas. Pelo contrário, nas escolas nós temos a exaltação da Revolução Francesa. Exatamente. Como marco da história de uma nova era, né? Sim. E a gente não teve isso mesmo no ensino médio, né? Sim. Por isso o susto agora. E eu acho importante, em qualquer disciplina, você conseguir ter uma outra história, um outro ponto de vista. Porque todo ponto de vista que você só enxerga um ponto de vista, você pode ter a sua visão contaminada.
E realmente, por que essas histórias, por que a história é contada dessa forma? Porque a história é contada por autores progressistas. Existe essa exaltação da Revolução Francesa. Mas se você for analisar, a Revolução Francesa trouxe vários problemas. Principalmente também para nós, para a nossa igreja. É na Revolução Francesa que vai começar a se desenvolver a teologia liberal. Que aí vem trazer várias raízes que vão contrapondo a teologia ortodoxa, a teologia conservadora de nossas igrejas. Então você percebe que na Revolução Francesa se surgiu vários problemas. Eles passam como algo maravilhoso, de libertação do ser humano, mas na verdade, se você for pesquisar e se aprofundar sobre a Revolução Francesa, ela foi uma barbárie. Ela matou muitas pessoas que eram contrárias e depois começaram a matar o seu próprio grupo que pensava dessa forma. Então eu acho que vale a pena, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre conservadorismo, também pesquisar sobre a Revolução Francesa. Outros autores, não só esses autores progressistas que nós temos. Ok. Mauro, nós queremos saber agora qual é a relação do conservadorismo com o cristianismo. Você se identifica como um cristão. Sim. De uma tradição pentecostal, um cristão, e ao mesmo tempo se identifica como um conservador. Sim. Eu quero saber qual é a relação, como relacionar as duas coisas. Necessariamente todo cristão é um conservador, existe conservadores que não são cristãos. Como a gente pode explicar isso para os nossos ouvintes? Muito interessante a pergunta. Nós podemos perceber que o conservadorismo e o cristianismo, eles estão enraizados um no outro. Tá? É possível ser um conservador e não ser cristão? Existe, sim. Mas aqui na nossa tradição brasileira, eu acho que a principal veia do conservadorismo é o cristianismo. Não só o evangélico, mas também o católico. Mas um conservador que não é necessariamente cristão, mesmo em outra tradição, em outro país, eu digo, na mesma tradição de conservadorismo, obviamente ele também não lutará pela destruição do cristianismo, de valores, de religiões institucionalizadas, estabelecidas. Não, ele não lutará. Vamos pegar um exemplo. A Índia. A Índia, ela tem por tradição outras religiões. Existe um crescimento do cristianismo na Índia, mas a religião que é padrão na Índia é outra religião. Ali, se uma pessoa for conservadora, provavelmente ela vai defender o quê? A religião que já vem da tradição daquele país. Agora, por exemplo, acho muito interessante essa pergunta pelo seguinte sentido. Eu já fui as duas coisas contrárias ao cristianismo e ao conservadorismo. Eu já fui um progressista e já fui ateu. Poxa. Então, é uma pergunta que você consegue entender quais são os princípios. Porque parece que quando você é um progressista, as coisas de Deus, a palavra de Deus e todo o sentido da palavra, você tem um certo repúdio. E você percebe isso nos progressistas. Então o cristianismo e o conservadorismo, eles estão lado a lado. Se você for ver os dogmas da nossa religião, eles são dogmas conservadores. Tá? Nós seguimos a Jesus Cristo, nós temos a palavra dele como nossa referência e o nosso guia, e a palavra dele, que foi transmitida há 2000 anos atrás, ainda continua o nosso padrão ainda hoje. É um marco da tradição. É um marco da tradição. Por isso nós somos tradicionalistas nessa questão. Até os teólogos, que são teólogos conservadores, eles consideram a palavra de Deus como a verdadeira palavra, sem erro. Que a palavra de Deus se explica por si só. E que qualquer contrariedade contra a palavra
ela é uma heresia. Então você percebe que a nossa tradição cristã é uma tradição conservadora, de conservar esses valores, de conservar a palavra de Deus. Existem algumas coisas que mudam no meio cristão, dentro das igrejas? Sim, existem algumas coisas que mudam, mas em relação à visão da palavra, ela não vai mudar. Ela vai permanecer uma visão conservadora. Mauro, dentro de tudo aquilo que você já respondeu aí nesta pergunta, eu não posso deixar de tocar nisso. A gente tem percebido um crescimento também de cristãos progressistas. Sim. Cristãos que se autodeclaram progressistas, uma frente progressista, petistas, esquerdistas, comunistas, Sim. que seguem. É possível ser cristão e progressista? Então, eu acho que esse fenômeno acontece por dois motivos. O primeiro motivo é a falta de conhecimento sobre a palavra de Deus, que pode fazer com que você se engane. Porque o progressismo, ele é tentador, principalmente para os mais jovens. Porque a pessoa que vê o progressismo, ela, a princípio, falo isso porque já fui. Tudo bem que na minha adolescência, e dizem que um adolescente, quando ele não é progressista, ele não tem coração. Uhum. Né? Mas também quando ele fica adulto e permanece progressista, ele não tem cérebro. Né? Porque a gente começa a ver as coisas de uma forma emocional. O progressismo usa muito a emoção para trazer essas pessoas para o seu lado. E o segundo motivo, eu acredito que seja todas as linhas de teologia liberal que vem entrando dentro das nossas igrejas. Isso vem confundindo a muitos. Mas se você fizer uma pequena pesquisa histórica, você vai perceber que em todos os lugares que a teologia liberal entrou, ela praticamente acabou com a igreja. Uma prova disso, nós vemos o berço de grandes avivamentos foram a Europa. Grandes pregadores saíram da Europa nos séculos passados. Mas quando chegou a teologia liberal na Europa, ela praticamente acabou com as igrejas europeias. Hoje você tem na Alemanha antigas igrejas que hoje são bares. Então eu acho que um grande risco hoje dentro do cristianismo são os progressistas e a teologia liberal. Na minha opinião, como conhecedor da palavra, é impossível você ser um progressista e ser um cristão, porque elas se contrapõem. O progressista, ele é a favor do aborto, a favor da legalização da droga, e um cristão que segue a palavra de Deus, ele não pode ser a favor disso. Sim. Porque o aborto é tido como um pecado, e um pecado muito grave porque é um inocente. As drogas, elas tiram as pessoas da sua sanidade. Elas depravam as pessoas. Então, na minha concepção, eu sei que nós temos hoje um grande crescimento do progressismo dentro da igreja. Mas eu acho que isso é um risco muito grande. E se a gente for entrar numa questão teológica, reverendo Marcos, Mauro, tá? Nós temos aí a questão escatológica que o anticristo ele vai conseguir reunir todas as igrejas, todas as religiões. E como seria possível isso dentro do cristianismo? Que nós somos muito contrário a outros padrões religiosos. Para nós, o foco é Cristo. Eu acredito que o espírito do anticristo, ele usará justamente essas linhas progressistas para formar uma igreja que se dirá a Igreja de Cristo, para que ele possa juntar com outras igrejas. Ok. Muito obrigado. Nossa entrevista está sendo muito didática. Com certeza estamos aprendendo muito. Mauro, esta quinta pergunta é sobre política e nós não temos aqui nenhuma vergonha de falar sobre política, discutir essas ideias. Nosso canal aqui é exatamente para discutir ideias, ouvir pessoas preparadas como o presbítero Mauro nesse assunto.
Mauro, qual é a relação do conservadorismo com o atual governo do presidente Jair Bolsonaro? Você chama esse governo de conservador? Como é que você enxerga isso? Essa relação do movimento conservador com o governo do nosso atual presidente Jair Bolsonaro? Sim. Não só esse governo, mas esse personagem que você fala, Jair Messias Bolsonaro, eu acho que hoje ele tomou tamanha proporção dentro do conservadorismo brasileiro que, se não fosse ele, provavelmente a gente não estaria discutindo sobre isso aqui nessa tarde. Tá? O crescimento do Jair Bolsonaro na sua linha política se deu justamente em um ato conservador. Ele veio nessa esteira conservadora. Exatamente. Porque, se você perceber, desde o começo da democracia brasileira, nós só temos partidos progressistas e partidos de esquerda. Nós não tínhamos nenhuma representação conservadora. É claro que tínhamos alguns deputados, alguns políticos de linha conservadora, mas uma linha de pensamento conservadora nós não tínhamos no país. E o ato do Bolsonaro tomou uma proporção nacional, foi justamente quando ele começou a bater de frente com a militância LGBT, que queria colocar nas escolas cartilhas ensinando sexo e ensinando a questão, aquela ideologia que nós conversamos aqui, a ideologia de gênero. E aí ele começou a bater de frente e tomou uma proporção nacional. Dali ele vem desenvolvendo, através de Jair Messias Bolsonaro, vem se desenvolvendo e crescendo. Não só a direita, mas crescendo também um interesse sobre o conservadorismo no Brasil. O que acaba fortalecendo ainda mais as raízes conservadoras. E eu diria que hoje nós temos o primeiro governo realmente conservador no Brasil. Os outros governos, fora aí o período do regime militar, mas todos os outros governos após eram governos progressistas. Então nós estamos tendo, pela primeira vez, um presidente que é um presidente conservador. Até por isso que ele é perseguido. Parece que todo mundo está contra ele, né? Todo mundo. Mídia, partidos, o Supremo Tribunal Federal, há uma pressão muito grande e parece um conluio mesmo, né, contra essa pessoa que encarna todo esse pensamento conservador. Sim. De todas as formas, eles querem tirar eles do poder. Agora, todos esses que você comentou, mídia, Supremo Tribunal Federal, os partidos, eles têm algo em comum. Todos são progressistas. O Supremo Tribunal Federal, todos os ministros que lá estão, se você procurar os seus livros, aquilo que comentam, eles têm um viés progressista. A mídia, ela é a principal propagadora do progressismo no Brasil. Ela é que muda os padrões. Mauro, só para nos ajudar, desculpa te interromper, o que você lê, ouve, cara, e assiste então, né? Porque, assim, às vezes as pessoas querem informações confiáveis. Rapidamente, você pode indicar alguma coisa para a gente ouvir? Eu digo, assistir que programa? Sim. Eu tenho escutado, por exemplo, a Jovem Pan. Sim. E ali a gente vê um debate mais sério, jornalistas conservadores, inclusive. Sim. E tem me feito muito bem. Você pode indicar alguma coisa? Realmente, a Jovem Pan foi pioneira nessa questão da visão da direita. Sim. Eu lembro que a gente tinha um dos primeiros programas que tinha um viés um pouco mais à direita, que começou foi o Pingos nos Is. Já há muito tempo. Sim. E aí a Jovem Pan, ela tem esse viés, tem progressistas, mas você também consegue ouvir a voz de conservadores. E é interessante que eu ouvi já conservadores criticando o presidente naquilo que ele precisa ser criticado, uma Sim. atitude ou outra, como também elogiando o governo
e tendo um jornalismo sério. Porque a grande dificuldade, Mauro, a gente está comentando sobre essas estruturas dominantes aí, mídia e tal, é que as pessoas ficam meio perdidas, né, em relação a isso. Né? Sim. Porque nós tínhamos uma confiança muito grande na mídia, na Sim. informação, nos jornais. Aham. E aí, de repente, quando você percebe que você pode ter sido enganado, primeiro o que te dá é um choque. Né? O que eu indico, isso não só em relação a progressistas, em relação a qualquer pessoa, você tem que verificar se aquela informação é verdade. Será que de fato aquilo que a pessoa está falando de forma tão emocional realmente é um fato? Hoje nós temos a mídia alternativa. Nós temos vários programas. Um que eu acompanho muito é o Terça Livre. Inclusive o Alan dos Santos está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Teve aí seu computador preso, seu celular, justamente por informar de uma forma conservadora. E aí você percebe que existe toda uma guerra política, se a gente não vou me aprofundar muito, senão a gente vai falar só sobre isso, querendo barrar o pensamento conservador. Agora a grande pergunta é, por que um país que vem de várias raízes corruptas querem barrar a questão do conservadorismo? É uma pergunta que você tem que se fazer. Então, o que eu indicaria? Pesquise também outras fontes. Se você quer assistir Jornal Nacional, não vou dizer também para não assistir. Se bem que minha esposa briga comigo. Às vezes eu vou assistir Jornal Nacional, às vezes eu assisto algum outro programa progressista e ela fala, Mauro, eu não quero ouvir, só estão enganando. Mas aí eu digo para ela, mas eu tenho que saber o que o outro lado está dizendo. Por mais que seja mentira. Que é aquilo que você disse, o conservador, ele é cauteloso, né? Então ele precisa ouvir os dois lados, analisar, pensar. Exatamente. Que ótimo. Exatamente. Que assim você acaba desenvolvendo também o teu pensamento, né? Toda linha de pensamento que disser para você que você não pode nem ouvir o outro, ela quer te dominar totalmente. Sim. Porque aí é o medo de te perder. É mais ou menos assim, ó, não vai ali não ouve aquela conversa, porque de repente você pode mudar de pensamento. Então eu indico isso. Procurem a Jovem Pan, uma rádio muito boa para se ouvir. Procure outros programas também. Tem alguns programas em algumas rádios, mas são programas específicos. E também hoje muito YouTube. Você tem vários canais, que são canais de pessoas sérias, que informam o que de fato está acontecendo. Tá? Você vê muita mentira sobre o atual governo. Por exemplo, a acusação de que o Bolsonaro é homofóbico, racista, que é nazista, fascista, são todos mentira. Eu conheço pessoalmente o presidente Bolsonaro desde a época que ele era deputado federal, já estive com ele. E eu conheço uma pessoa quando ela é racista. E eu tenho certeza que não é. São mentiras. E é o que o progressista faz muito. Ele pega uma frase sua e tenta distorcer todo o teu discurso. Qualquer homem que, se você pegar somente uma frase dele, se aqui nessa entrevista você pegar só uma frase de algo que eu falei, é claro que você vai conseguir me condenar. Ok. Muito bom. Mauro, nós infelizmente estamos terminando aqui a nossa entrevista, mas queríamos perguntar ainda quais conselhos você daria ou quais livros você indicaria para alguém que quer conhecer profundamente o conservadorismo, se interessa. Sim. Nós sabemos que tem muitos jovens cristãos, há debates, e alguns jovens ficam sem saber o que ler, como começar. Que conselhos você dá aí para nós, para quem está começando agora ou pretende começar a pesquisar mais o conservadorismo, a se interessar mais, ou que se descobre um conservador? Sim. O que ele faz? Sim, claro. A maioria de nós, se formos comparar a nossa vida, o que pensamos, e se você começar a pesquisar sobre conservadorismo, você vai provavelmente, eu diria que 80% da população brasileira ela vai se identificar como um conservador. Tá?
Eu indico, hoje nós temos várias palestras em vários lugares do Brasil. São palestras normalmente dadas por movimentos assim como o nosso, que são palestras gratuitas, você não vai pagar nada, porque nós estamos tentando propagar o pensamento conservador. Então, para você que é jovem, que quer conhecer um pouco mais, eu indicaria isso, de você procurar algum lugar que tem esse tipo de palestra. Não só por isso, porque o jovem ele é muito ligado também a amizades. Ali você vai encontrar pessoas também que estão querendo conhecer um pouco mais sobre o conservadorismo. Tá? Indicaria também a leitura de alguns autores conservadores. Entre eles, o que é conservadorismo, de Michael Ocean. Eu acho que é uma leitura essencial. É um livro pequeno, de 30 páginas, mas que ali você vai ver toda a base do conservadorismo. Inclusive, se você quiser, você pode até baixar o e-book. Tá? Edmund Burke, você pode estudar também as obras dele, e principalmente ele escreveu um artigo que fala sobre as críticas à Revolução Francesa. Eu acho que é ideal, porque aí você vai conseguir entender como é que começou a se iniciar o pensamento conservador. Tá? Eu acho que essas duas leituras seriam as duas leituras principais para quem está começando, para depois você já começar a mergulhar em algumas teorias aí mais concretas, mais substanciadas. E também tem muito youtuber muito bom que fala sobre conservadorismo. Tá? Acho que até te identifico também como um conservador. Sim, com certeza. Então, acompanhar, porque hoje a geração nova ela é muito ligada a vídeos. Sim. Tá? Sim, então, ela primeiro, nem todo mundo vai se interessar já em pegar um livro e ler, a princípio, sobre o conservadorismo. Então, comece a pesquisar youtubers, vídeos, e aí depois você passa por uma leitura, por estudos. Nós temos na internet também vários cursos sobre conservadorismo. Rafael Nogueira, eu acho que é um dos principais hoje pensadores e intelectuais conservador no Brasil. Ele tem muitos cursos. E os cursos dele é realmente muito profundo. Quando a gente fala de curso através online, muitas pessoas vão pensar que é algo superficial. Não, eu fiz um curso dele que ele estuda desde Platão, Aristóteles e passando pelos pensadores conservadores atuais. Então é algo muito profundo mesmo. Que bacana. Então nós entrevistamos o presbítero Mauro, o presidente do movimento Endireita Osasco. Meu irmão, é uma alegria para nós recebê-lo aqui. Essa entrevista foi muito produtiva. Nós queremos agradecer a sua disposição, a disponibilidade de estar aqui conosco. Eu gostaria então que fizesse as suas últimas considerações. Reverendo Marcos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o movimento conservador. Também quero aí que quem quiser pode também curtir a nossa página no Facebook, Mauro Carvalho. Também curtir a página do Endireita Osasco. Nós sempre vamos colocar algumas informações lá sobre questão do conservadorismo, questão do que nós precisamos aí em Osasco, para a gente ter pelo menos uma parte de voz conservadora que nós precisamos aí no nosso município. Falando do município de Osasco porque sou de Osasco, mas eu acho que no Brasil inteiro a gente precisa de novas vozes conservadoras. Com certeza. Nós também agradecemos, Mauro, o Lucas Félix, que intermediou a nossa entrevista, o vice-presidente do Movimento Endireita Osasco. Ele é membro também da nossa igreja, é o tesoureiro, inclusive, da nossa igreja, o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro. É um tesoureiro bem conservador, viu? Sim, sim. O Lucas me ajuda muito, muito mesmo. Benção. Até
Até nessa parte, às vezes, de me colocar, porque às vezes a gente é politicamente incorreto. E o Lucas, como está se formando em direito, falo, certas coisas não pode falar porque dá processo. Então, então tem nos ajudado tá bem muito. Assessorado aí, né? Tô. Então nós parabenizamos vocês pelo trabalho, nós rogamos a bênção de Deus para que esse movimento conservador possa realmente alargar as suas tendas e crescer. Ok? Ok. Eu agradeço e tudo de bom para vocês. Bom, se você gostou dessa entrevista, nós pedimos que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esta entrevista para que outras pessoas conheçam o conservadorismo. Um forte abraço, até mais.